Você já teve o tal do cancelamento? Chegou pra você um Cara, momento desse? eu acho que do público não, mas nós tivemos o YouTube por algumas vezes. Ah, O é? meu canal foi desmonetizado há 2 semanas atrás. A Olha isso. alegação do YouTube é conteúdo. Que É, fere e a primeira vez nossa, foi da comunidade. inadequado e agora fala que o conteúdo. A última vez agora falou que o conteúdo era reutilizado. Aí eu fiz uma contestação e graças a Deus no dia seguinte eles liberaram já. Eu demorei uns dias para fazer a contestação porque eu fui pesquisar o que eu tinha que fazer e não tinha o que eles falarem. Você tem que fazer um vídeo. Então eu fiz um vídeo, abri o meu computador, coloquei os trabalhos que eu faço, os meus vídeos, e mostrei o espaço e mostrei a minha cara. Falei, cara, tá aqui, ó. Aqui é a estrutura, não tô colocando, não tô utilizando o conteúdo de ninguém. Filmei a minha cara, falei, tá aqui, eu que produzo, tá aqui no computador É isso que que eu eles faço. pediram? É isso que pedem? É isso que eles pedem? No meu caso, nesse caso que tá falando de reutilização de conteúdo, sim. A única coisa que tem que você vai encontrar em outros canais do YouTube que eu tenho lá é alguma coisa de conteúdo cristão. Filme, alguma coisa eu tenho. Mas mesmo assim, você tem que ter você não pode deixar igualzinho, tá? Então você tem que ter a sua capa, você tem que fazer a sua capa própria, você tem que colocar logo, você tem que fazer algumas alterações, senão o YouTube derruba. Você fez isso Fiz. e disponibilizou lá. Aí voltou, graças a Deus voltou a monetização. Mas assim, é só isso, cara. E eu vejo... É muito difícil ser cristão hoje, Jair. Pra você ter uma ideia, os vídeos que tem Jesus, a palavra Jesus, o nome Jesus no título, ele não alcança muita gente, eles não indicam, às vezes cai, ele não é monetizado, sabe? É bem complicado. Mas assim, meu objetivo não é ganhar dinheiro, não ganho nada, ele é monetizado, mas ele tá crescendo organicamente, né? Entendi. Mas eu não tenho patrocinador, eu não quero patrocinador, porque o patrocinador ele quer te prender. Eu tenho apoiadores. Então, uma pessoa que quer falar sobre a marca dele lá, eu abro espaço, ele me disponibiliza o produto e eu não quero gente querendo mandar no meu lugar, no meu espaço que a gente suou tanto para ter. Entendi. É uma realidade, a rede social é uma realidade que está cada vez mais presente na vida, vamos falar, do brasileiro, porque pra gente aqui tudo demora um pouco mais para chegar, né? Sim. Lá fora vem muito rápido, aqui pro Brasil demora um pouquinho para chegar. Sim. E essa realidade, às vezes, as pessoas não sabem lidar com ela, né? Por exemplo, eu já fiz alguns trabalhos que eu imaginei que quando eu entrasse no ar com aquele trabalho, a galera ia pirar. Uhum. E aí você vai lá ver, pô, os caras não tem. E tem gente que engajou. O próprio YouTube a própria plataforma não entrega às vezes, cara. Interessante. Sabe, tem umas coisas que a gente não consegue entender. Você tá em quantas plataformas produzindo? Cara, o podcast hoje eu fechei só no YouTube. Só no YouTube. Só no YouTube. Por quê? No início eu percebi que diluía o público. Sim. Aí eu foquei no YouTube. Mas eu já cheguei a ter muita visualização. Quando eu fazia no início era Facebook e YouTube. Mas a Toca tá em tudo. Tá no TikTok, tá no Kawaii. Aí você faz cortes e manda lá. Faz cortes. Poucas vezes, porque, cara, é muita coisa. É muita coisa. Você produzir um corte, você vai gastar ali... Bom, eu gasto mais de 1 hora para fazer corte, mas cara. Mas é muito importante isso, cara. Eu recebi uma vez uma mensagem de uma pessoa, essa que eu citei de Amsterdã. Um dia o menino falou assim, Dan, cara, faz um TikTok pra Toca lá em 2020, 2021. Falei, mano, TikTok? Sai fora, que TikTok? Não rola TikTok. Não, cara, TikTok você corta as mensagens que você prega, corta o podcast, põe lá. Falei, tá, vou fazer. Fiz e comecei a cortar trechos de mensagem e colocar. Cara, eu comecei a ter gente me seguindo porque via no TikTok ou no Kawaii e falava, cara, gostei, vim no YouTube, assisti o podcast e tal. E aí vai linkando a outras coisas, entendeu? Pessoas que mandaram testemunho, pô, eu tô aqui na Europa e tava sozinho na pandemia, não tinha ninguém, tava com depressão. Aí eu vi um minuto aqui seu, eu fui procurar no teu canal, assisti a mensagem, Deus tá te usando para falar comigo e tal. Legal. Então, isso pra mim, cara, é o que mais vale a pena. Então não importa a quantidade de visualização, se tem... Claro que eu quero ter um monte, mas se eu não tiver e essa pessoa for alcançada, se de alguma forma ela for tocada por uma mensagem, ou por um testemunho, ou pela história de alguém que vai no podcast, que senta lá e conta. Cara, entendi. Eu tive Posso contar uma coisa? Manda aí. Que eu acho muito interessante sempre falar. Um dia eu fiz um sorteio. Eu falei, vou fazer um sorteio. Me veio uma coisa maluca na cabeça. Eu vou fazer um sorteio para quem quiser participar do podcast. E aí fiz as regras lá e sorteei e veio um cara lá aleatório. Não sabia quem era esse cara. Sorteei um cara e não sabia quem que era. E o cara veio, conheci o cara no dia.
Cara, botou o cara sentado aí. Vamos lá, brother. Vamos lá. Só falei, manda uma foto sua, o cara mandou a foto e tal. Cara, quando esse cara sentou na minha frente, começou a contar a história dele, falei, mano do céu. O cara foi morador de rua. Olha isso. O cara foi pra rua por causa de uso de droga. O cara se converteu, foi pra uma casa de recuperação, mudou de vida, veio morar em Registro. Ele não é de Registro. Veio pra Registro. E aí ele conheceu o podcast, contou a história dele. Hoje ele é casado, tem filha. Tem uma filhinha que nasceu agora recentemente. Ele foi um dos meninos que eu produzi também. Só que o dele não era podcast, eu produzia conteúdo de estudo e de liderança que ele fazia lá no meu estúdio. Então, é um cara que trouxe muita coisa. Entendi. Por um momento que eu nem imaginei. Você não esperava. Não esperava. Na não época, esperava. o pastor Reginaldo me falou, Danilo, você é louco, cara. Esse sorteio, você viu um cara nada a ver. Eu falei, pastor, seja o que Deus quiser, cara. E aí veio esse cara que foi muito legal o conteúdo dele. A galera que assistiu, muita gente que assistiu falou, cara, foi demais. Eu fui tocado por isso, fui tocado pelo que ele falou, a mudança de vida, a entrega. Um cara que era desenganado já, viveu muitos anos na rua, no meio das drogas, viciado. E foi transformado, cara. Como é que tá essa realidade lá em Registro, hein, cara? Essa questão de... Eu sei que morador de rua ou pessoa em situação de rua tem bastante lá. Ali por perto do Cebolinha, ali tem uma concentração ali. Como é que tá isso lá na cidade, cara? Cara, infelizmente, droga hoje tá complicada. Eu entendo que tudo que a gente passa na vida, de alguma forma, no meu contexto de cristianismo, Deus faz com que seja utilizado para que as pessoas sejam abençoadas. Eu fui um cara que tive envolvimento com droga na minha adolescência. É mesmo, cara? Sim. Mesmo vindo de família cristã? Sim, eu me desviei na minha adolescência, me perdi, cara. Me perdi e caí no mundo das drogas. Nunca morei na rua, nunca pratiquei crime, nada disso. Mas eu mergulhei nesse meio. Então eu tive uma experiência negativa que envolve droga. Perdi muitos amigos para as drogas. Perdi amigos, assim, de serem mortos. Amigos que foram presos porque se envolveram com crime por causa da droga. De São Paulo ou Registro? Lá em Presidente Prudente, onde eu morei. Prudente. Lá em Presidente Prudente. E eu tive muitos amigos que perderam a vida, cara, pelas drogas. E esse é um meio também que Deus me direciona muito para trabalhar com a juventude, para que eles não caiam nisso. Porque esse negócio de, vem tomar uma... Vem fumar um baseadinho que não dá nada, cara, é aí que começa. É igual o cara que não quer atrair a mulher, que ama a mulher, mas ele começa a trocar ideinha com mulher nas redes sociais, ou a mulher que é fiel e começa a curtir foto, o cara curte a foto dela, ela gosta, e aí as coisas vão caminhando até que cai. A Bíblia diz aí, salvo engano, Salmo 42, 7 ou 47, alguma coisa, fala que um abismo chamou outro abismo. Sim. Certo? Então, começa aos poucos. E é uma realidade muito triste hoje, acho que de todos os lugares. Registro tem muito disso. Eu tenho contato com pessoas assim, que me procuram. Cara, é gente viciada em muita coisa. Hoje, por exemplo, a pornografia é algo que as pessoas são viciadas em pornografia. É velado, esse vício é velado, né? E eu falo abertamente assim, cara, eu prego isso na igreja, contra isso. Como é que você faz isso? Cara, eu não tenho medo de falar. Tá. E eu falo a verdade. Eu falo... mas aí você fala pro público de 0 a 50 anos. Eu não vou falar as palavras, mas eu vou saber como lidar, porque, por exemplo, tem meus filhos lá, que estão no culto, nosso salão é aberto, eles estão lá na escolinha lá, mas não é uma sala fechada. Entendi. Mas eu falo, cara... É de porta aberta? A toca é de porta aberta? Quem quiser chegar lá e entrar, todo domingo às 19 nós estamos lá. Vai ter um cara na recepção lá. Vai ter um cara lá, o Marcelo vai estar lá na frente. Valeu, Marcelão. Ou se não tiver, só chega entrando, porque às vezes a galera entra pra ficar assistindo o culto, né? Mas assim, eu sempre falo, cara, porque cara, o inferno, ele tá aí pra destruir vidas. Então ele quer destruir casamento, ele quer destruir você. Eu costumo dizer pras pessoas que o inferno, o diabo, ele quer ver a nossa caveira com um grilo cantando dentro. Ele quer acabar com a nossa raça. Então, ele usa droga, ele usa pornografia, ele usa o celular, ele usa uma curtida, ele usa um elogio, sabe? Para que as pessoas traiam, para que as pessoas caiam em pecado, para que as pessoas se afundem nas drogas, para que as pessoas bebam até não aguentar mais ficar em pé. Sabe? Cara, mas tem a questão das músicas também, né? Essa questão da bebida e do... Cara, é muito forte. Como é que é? Acabamos voltando pra igreja de novo. Mas vamos voltar pra igreja de novo.
Como é que você trabalha essa questão das músicas? Eu fui recentemente num evento aqui na cidade, cara, e foi extremamente desconfortável estar no ambiente ouvindo a qualidade daquela música, a qualidade daquela letra, o sentido daquela letra, assim, quase que passa desapercebido para alguém desatento. Mas pra gente que vive uma outra realidade, essas coisas dão uma mexida, né? Eu até comentei com quem tava comigo, falei, poxa, vamos ficar, se a comida é boa, dá até para passar, vamos comer a comida que é boa e vamos nessa aí. Como é que é isso, cara, para você também? Porque também passa por... Eu digo uma coisa, vou falar o final, eu vou do fim pro início. Vamos lá. Eu digo uma coisa pro pessoal. No inferno tem uma placa, eu sempre digo. Bem-vindo ao nada a ver. Tá? Entendi. Essa é a placa do inferno. Bem-vindo ao nada a ver, porque é tudo que não tem nada a ver. Eu sou músico, eu componho músicas, eu tenho música gravada. E todas as vezes que eu vou compor, eu busco uma inspiração. Então eu creio, eu tô pegando o celular, como minha Bíblia tá aqui, mas eu gosto da Bíblia física. Entendi. Então eu vou lá procurar um texto bíblico para que eu traga uma mensagem que Deus me direcionou para as pessoas e eu vou confrontar com a Bíblia, ver se está de acordo. Entendi. Da mesma forma que eu, como cristão, eu vou ter essa sensibilidade e pensar dessa forma, eu tenho amigos e que também são músicos fora da igreja, e eles falam sobre isso. Não sei se você sabe, mas existem cantores famosos que eles afirmam que quando eles vão compor, eles têm... e tem alguns até que dizem o seguinte: é como se eu tivesse um êxtase, apagasse e quando acordasse a música estava pronta. Então existe uma influência espiritual em tudo. Entendi. Eu não estou espiritualizando as coisas, mas tudo tem algo espiritual. Não sei se vocês já ouviram, se vocês não vão indicar para quem está em casa aí, o podcast que participou, o Alexandre Aposan, que é um baterista muito conhecido, famoso. Eu vi isso aí. Ele fala sobre as batidas do funk. Eu vi isso aí. E eu sei que isso é real. Porque, cara, eu estudo música. Quando eu comecei a fazer carrom, eu fui estudar sobre o carrom, eu fui buscar a origem do carrom. Quando eu vou fazer algo, eu vou estudar. Eu vou procurar a influência daquilo. E a música influencia. A música, ela vai te deixar pra baixo. Eu lembro de quando eu usava droga. Que eu me trancava no meu quarto, escutava Sepultura e tinha vontade de fumar e deitar na cama e aquelas loucuradas, sabe? E aí eu usava droga ali, deitava na minha cama e ficava viajando naquelas músicas. Saía pra beber, voltava e quando eu chegava em casa deitava a cabeça no travesseiro, nada tinha sentido. A sensação que vinha era de depressão, de tristeza, de vontade de tirar a vida. Então hoje você vê músicas que influenciam para sexualidade, para sexualização das crianças. Pornografia explícita, traição, não tem nada de bom, cara. Se nós avaliarmos, não tem nada de bom. Então fala que você... Hoje, perdão da palavra que eu vou falar aqui, mas hoje o cara ser fiel à esposa, ele é trouxa. O cara que não pega outras mulheres, ele é um babaca. Cara, não é isso. Eu digo para as pessoas que eu pastoreio que é o seguinte: eu tenho princípios que são inegociáveis, porque os princípios que eu tenho na minha vida não são meus, são de Deus. E o que não é meu, eu não negocio. Eu não posso negociar esse celular, porque ele não é meu, ele é seu. Entendi. Então o princípio que eu tenho na minha vida é inegociável. Por isso que eu acho que existem lugares que eu não preciso ir. Entendi. Existem coisas que eu não preciso ouvir, conversas que eu não preciso ter. É diferente de você... Eu não estou dizendo que você não tem que ter vida social, mas você não precisa estar em todos os lugares. Eu tenho amigos que quando eu tenho contato com eles, quando eu volto para a cidade que eu morava, eu chego lá e troco ideia com todos eles. A gente senta na rua, na calçada, tomamos tereré, os caras fumando, eu não tô nem aí, eu converso com eles tudo que eu tenho que conversar. Só que eu não entro na vibe deles. Entendi. E aí, todas as vezes que eu sento e converso com eles, eles falam: cara, por que você não é um crente chato como os demais? Eu falo: porque eu tento fazer o mínimo, o máximo que eu posso para parecer com Jesus. Então eu prego a verdade para as pessoas, tentando fazer como Jesus fazia. Jesus, ele andava em alguns lugares, mas ele não fazia o que eles faziam. Tinha lugar que Jesus ele não passava, mas tinha lugar que ele tinha que passar porque era necessário, como quando ele passou por Samaria e conversou com a samaritana. Era necessário ele passar. Entendi. Ele sentou e conversou. Então eu acho que existem influências negativas que a música traz. A sensualização, a traição. Hoje, cara, me fala uma música, vamos falar hoje do sertanejo que cantam hoje, que não fala de traição.
que não ridicularize a mulher. Se você for falar de sertanejo, né? O que o sertanejo... hoje tem até o termo do sertanejo raiz. Sertanejo é para falar da vida do sertanejo. Do sertanejo. Não é? Da história dele, do amanhecer dele, do canto do pássaro, do riacho, do gado, da plantação, Exatamente. da roça. E tudo era aquilo ali, a vida sertaneja. Exatamente. Então a vida sertaneja já não é mais a mesma. Não é mais a mesma. A vida hoje é uma mentira, cara, porque as pessoas elas já se pautam no que elas veem nas redes sociais. E aí o que se canta é o que as pessoas querem ouvir. Às vezes o cara que tá cantando, que tá tocando, ele não tá ali porque ele crê naquilo. Eu tenho um amigo que é músico profissional. Ele diz o seguinte pra mim: Danilo, os melhores músicos estão dentro da igreja. Sabe por quê? Vocês cantam aquilo que vocês creem. Entendi. Nós cantamos o que paga a nossa conta.